Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de Flutter. A gente tá com um tempinho aí meio que em stand-by, né? Aconteceram algumas coisas, revisão de Enem, enfim. Mas vamos aqui. Explicando algumas coisas, pessoal. A gente está caminhando para o final do nosso ano letivo, né? A gente está já no último trimestre, que agora está dividido em trimestre, o nosso ano letivo. A gente está no último trimestre. Então, a gente está caminhando para o fim, ok? Então, o que está faltando aqui para a gente ver em Flutter, em desenvolvimento de sistemas para dispositivos móveis, que é o nome da disciplina de fato? Hoje eu vou mostrar para vocês, e eu já até tinha comentado, assim que a gente retornou das férias do meio do ano, que eu ia trabalhar com vocês algumas coisas e que ia chegar no ponto em que a gente ia fazer uma ligação, né, uma interligação entre o aplicativo e banco de dados. E sim, a gente vai ver isso. Não hoje. Hoje a gente vai ver um esquema ainda de listas, né, no sentido de widgets, certo? Que a gente já viu isso, mas a gente vai aplicar isso de fato mais real. Listas no sentido de estrutura de dados e passagem de dados. Então a gente vai pegar o que nós já vimos praticamente quando retornamos de férias e vamos aplicar, fazer um aplicativo assim bem interessante. Algo mais dinâmico, algo mais interessante, envolvendo todas essas três coisas. Mas depois disso, pessoal, nosso foco vai ser Flutter e banco de dados, tá bom? Então, vamos pra frente. Então, pessoal, como eu falei, a nossa aula de hoje vai ser o foco de criar um aplicativo em que ele trabalhe com listas em estrutura de dados, que é uma forma de você armazenar dados, né, de forma sequencial, onde você pode fazer manipulações desses dados, né? E aí a gente viu listas em Flutter, você pode trabalhar com listas, lista é um tipo de estrutura de dados, tá? E existe as listas em relação ao widgets, são 5 tipos de listas de widgets que são utilizados ali na parte de layout, né? Quando você trabalha com o aplicativo de fato, né? A parte da visualização ali do front-end. Então, no material, ele tem muita coisa teórica, não vou passar muito tempo aqui falando de teoria, mas é importante que a gente entenda, né, isso, que a estrutura de dados, você vai ver a estrutura de dados, pessoal, em qualquer linguagem de programação. Python, nós vimos isso, nós vimos lista em Python, tá? E tem essa ideia, né, de armazenar mais informações do que uma variável comum. A variável comum só armazena uma informação por vez. E a lista você consegue ter um armazenamento maior, né, com mais informações, e você consegue fazer manipulação desses dados que estão armazenados ali, ok? Tanto de inserir, excluir um determinado dado de uma posição. Então, existem vários tipos de lista em qualquer linguagem de programação, tá? A gente não vai estudar cada uma delas, mas a gente vai aplicar utilizando listas mesmo. Na verdade, existem várias estruturas de dados, né? Lista é um tipo de estrutura de dados, ok? No material tem esses exemplos de estrutura de dados. Lembrar, uma coisa importantíssima que você deve lembrar, não deve esquecer jamais. Quando você trabalha com listas, que é um tipo de estrutura de dado, ela trabalha com posição ou com índice. Cada informação que você vai colocando na lista tem uma posição. E essa posição começa a ser contada do 0, não é do 1, tá? Então, muito cuidado para não confundir. Então, as posições da lista, a primeira posição não é 1, é 0, tá? Só lembrar também, pessoal, quando você está criando a lista ou vai começar a mexer com a lista, a declarar uma lista, você pode declarar a lista de duas formas. Ou declara uma lista vazia, né? Obviamente coloca o nome dessa lista e utiliza os colchetes vazios, mas ela, a partir desse momento ela vai existir, aí você pode utilizar ou a inserção direta ou a inserção através das funções específicas da lista, né, para começar a adicionar informações dentro da lista, ou você já pode criar uma lista com pré-valores, né? E aí, obviamente, veja que sempre tem a presença do colchete, tá bom? E as informações dentro da lista são divididos, né, ou separados por vírgula. E a lista, ela pode ter tipos variados. Ela pode ser uma lista só com texto, né, que é entre aspas duplas ou aspas simples. Você pode ter uma lista só com números,
números inteiros, números flutuantes, né, os números quebrados. Você pode também ter uma lista mista, com texto, que são os strings, e números, tá bom? Sem nenhum problema, separando sempre pela vírgula. E quais são as funções, pessoal, que você pode trabalhar com listas, tá? Como estrutura de dados, para inserir informações dentro daquela lista. Você tem duas funções, o ponto ADD ou o insert. Cada um tem a forma ali de você inserir a informação, tá? Quando você utiliza, pessoal, o nome da lista, ponto, e a função add, né, com 2D, e aí você tem que passar uma informação para essa lista. Se for um texto, entre aspas, duplas ou simples, se for um número direto. Assim, você está adicionando aquela informação dentro da lista. E aí é o seguinte, quando você utiliza o add, a informação, ela vai entrando como se fosse uma fila, tá? Então, por exemplo, se eu tô adicionando aqui esse primeiro, informática. Então, a palavra informática, ela vai para a posição 0. Vai ser o primeiro da lista, posição 0, índice 0. Se eu adiciono a outra palavra, Flutter, o Flutter vai para a próxima, né? Posição, que é a posição 1, vai ser o segundo da lista, ok? Se eu continuo adicionando informações através da função add, essas informações vão vindo, vão vindo, vão vindo. Agora, quando você utiliza a função insert, aí já é diferente. Quando você utiliza a função insert, você tem que passar duas informações. Quais são essas informações? A primeira informação, pessoal, vai indicar a posição, o índice, onde você quer adicionar aquela informação, tá? Qual a posição? É 0, é 1, é 2, é 3 e assim sucessivamente. E aí tem a vírgula, né? E a segunda informação que você vai passar é, de fato, o valor, a informação que você quer inserir dentro da lista, tá certo? Note o seguinte, aqui é bem interessante, vou até mostrar para vocês, utilizando o Dartpad. Utilizando aqui o Dartpad, pessoal, né, que é o ambiente de desenvolvimento aqui online para Dart e Flutter, eu vou criar aqui uma lista, coisas. Essa minha lista vai estar vazia, pronto. Ele está pedindo ponto e vírgula. Pronto, criei essa minha lista, certo? Ela está vazia. E ele está dando erro porque está dizendo que a variável ou a lista coisas não está sendo usada. Mas eu vou usar a partir de agora. Então, coisas.add. E aí eu vou passar algumas informações aqui dentro, né? Computador. Coisas.add. Celular. Coisas.add. Notebook. Bom, agora eu vou só mostrar aqui pra vocês como é que tá isso. Vou colocar aqui do Run, né, pra executar. Ele vai aparecer aqui do lado. Ó, computador, celular, notebook. Agora, se eu utilizar o Insert, pessoal, aí já é diferente. Eu tenho que passar índice, ou posição e a informação. Então, digamos que eu passe Nós temos aqui 0, 1, 2, as posições. Digamos que eu passe a posição 2 e eu vou acrescentar aqui mouse. Certo? O que vai acontecer? A posição 2 é o notebook, né? O 0, computador, 1, celular, 2, notebook. Ele vai apagar o notebook e vai colocar o mouse no lugar? Não, tá? Ele simplesmente vai acrescentar o mouse na posição 2 e empurrar para a posição 3 o notebook, que já estava. Então, ele não vai apagar o que já estava para colocar outra coisa, tá? É como se ele estivesse furando a fila aqui, né? Furando a fila e o outro vai ter que ser afastado. Vamos ver, ó. Então, você tem o computador continuou, o celular continuou, e aí o mouse entrou no lugar do notebook e o notebook teve que ser afastado, certo? Então, muito simples, muito fácil aqui de entender a questão das inserções, né, de como é que você insere, ou utilizando o add ou usando o insert, ok? Aproveitando aqui, pessoal, você tem a parte de funções para remover coisas na lista. No material de vocês, eu coloco, tá aí, pessoal, eu coloco 5 tipos de remoção ou de exclusão de informações utilizando listas, tá? O remove, remove add, remove last, remove range e remove where.
Nessa aula eu vou mostrar apenas os 4 primeiros, tá bom? Então vamos lá pro Dartpad pra gente ver isso melhor. Então vamos lá, pessoal. Coisas, ponto. O mais simples de tudo aqui é o remove last. Por quê? O remove last, você não precisa passar nenhuma informação, que é remover o último, né? Last é o último. Então, o último vai ser excluído, vai ser tirado aí da lista. Olha só. Colocando o print aqui pra gente ver. Então, tá aí, ó. Ele removeu o último, que foi o notebook, ok? O que temos mais? Você tem o remove. O remove, você tem que passar uma informação para ele. O que seria essa informação? A informação que você passar aqui tem que ser a mesma informação que existe dentro da lista. Então, por exemplo, eu vou querer remover aqui, sei lá, mouse. Só que digamos que eu digite assim, mouse, tá? Aqui não vai dar nenhum erro, só que ele não vai remover nada. Por que ele não vai remover nada? Porque, pessoal, não existe dentro da lista algo desse jeito. É mouse com S, não mouse com Z. Então, o remove, ele vai remover, de fato, algo que seja idêntico. O que você passar tem que existir lá dentro da lista, certo? Então, é só para comprovar para você que não vai alterar em nada a nossa lista ali. Repetiu aqui, mouse. Agora, se eu coloco o mouse do jeito que tá, bonitinho, se ele encontrar, né, se der match, aí ele exclui, ó, excluiu o mouse, tá? O que nós temos? Nós temos o coisas, remove, né, coisas é a lista, at. O at, o que você vai ter que passar aqui de parâmetro aqui dentro, né, é uma função, né? O que você vai ter que passar de informação? O at é remover a posição. Então, o at você utiliza para remover alguma coisa numa posição específica que você informa aqui. A nossa lista aqui, depois que ela faz todas as coisas, só tem 0 e 1 da função. Digamos que eu quero remover o 0, né? Então, eu vou remover o computador, tá? Então, aqui você passa a informação da posição do índice. Deixa eu mostrar aqui. Então, nesse caso, ele vai remover o computador. Pronto. Então, tá aí, ó. O computador foi removido porque era a posição 0 aqui do remove at, certo? Deixa eu adicionar mais informações aqui pra gente trabalhar com o próximo remove, tá? Vou colocar números, só pra você ver que, de fato, a lista você pode trabalhar com números, ok? Ter esse mix de informações. 3.14... E agora, eu vou dar um print aqui pra vocês, só pra você ver, nomes e números, tá? Então, o próximo que a gente vai ver aqui, pessoal, é o remove range. O que é o range, pessoal? O range é um intervalo, tá? Então, você precisa passar a informação, por isso que ele tá reclamando, duas posições, dois argumentos aqui, né? Dois parâmetros. O primeiro é onde começa, intervalo. Então, tem onde começa e onde termina, certo? Então, você vai ter que passar onde começa, onde termina, e aqui a gente fala mais uma vez que é em relação a posições. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 posições aqui, tá? Então, digamos que eu queira excluir da posição 1 até a posição 4. Mas olha lá, então ele vai excluir o celular, ele vai excluir, que é o 1, né? Ele vai excluir o mouse, que é o 2, ele vai excluir o notebook, ele vai excluir o 10, que é o 4? Não. Por quê? Porque o último não entra. Então, o último é só para servir como para terminar, mas sempre é o anterior ao último, perfeito? Então, ele vai excluir a posição 1, a posição 2 e a posição 3. A 4 não entra. Vamos ver? Deixa eu mostrar aqui, né? A gente vê que, de fato, excluiu. Ó, o computador saiu, né? Aí o 1, 2, 3. Então, saiu o celular, mouse, notebook. E aí, continua 10 e 3.14. Perfeito? No material, pessoal, tem mais funções aqui com listas, tá? A função length, a função reversed e a função clear, que são funções ali que você faz. O length é para ver o tamanho da lista, o reverse é para inverter a lista, e o
clear é para apagar a lista geral, total. Mas vamos para frente. O que a gente vai precisar mesmo são as funções de inserção e de exclusão. Antes disso, o tema de hoje é CRUD com listas. E aí, o que é CRUD, professora? O CRUD, pessoal, você vê muito em banco de dados. Já até um spoiler aqui, né? O CRUD, ele vai ser esse acrônimo, né? Para o quê? Para o C de create, do inglês, né? O R do read, o U de update e o D de delete. Então, quando você faz um CRUD e utiliza banco de dados, você é capaz de inserir informações no banco de dados, você excluir informações do banco de dados, você fazer alterações, né, que é o caso do update, edições, tá? E você consegue deletar. Aqui com lista, a gente tem um compacto dessas coisas. Com lista a gente consegue, pessoal, excluir, obviamente, e inserir, tá? E inserir em posições diferentes. A gente vai fazer um CRUD completo aqui, vai fazer a banda do CRUD, certo? Mas é interessante porque já fica aqui essa pré-informação lá para banco de dados. Então, a nossa meta para hoje é essa telinha aqui, ó. Ok? É esse aplicativozinho, um aplicativo simples que você pode imaginar, sei lá, Google Tarefas, um list to do, aquele list de fazer, né? Um aplicativo que você joga informações lá e a partir do momento que você vai fazendo, você vai excluindo aquela listinha de tarefas, né? Enfim, é chamado de to-do list, tá? Então aqui eu fiz simples, inserindo nomes de pessoas. Aqui tem o adicionar, tem o excluir. Quando vai inserindo, já aparece aqui, ó, para você excluir. Você pode excluir o último, tá? Ou você pode escolher qual você quer excluir. Perfeito? Agora vamos botar a mão na massa.